Boa tarde, amigos e amigas aqui do Facebook. Estamos começando hoje, quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, mais uma edição do programa Entrevistas, aquele programa na qual semanalmente conversamos com especialistas em determinados temas, pessoas que efetivamente podem contribuir para o fomento e a realização da cidadania nos seus mais diversos aspectos. E hoje vou receber aqui no programa e vamos ouvir e aprender o nosso amigo Fernando Pereira. Vamos adicioná-lo aqui. Fernando, boa tarde. Boa tarde. É uma satisfação, enquanto militante da política pública, né, discutir essa temática com vocês. Fernando, uma boa tarde. De antemão, já agradecemos a sua participação e, principalmente, a sua contribuição nesta área tão importante que é a política de defesa da criança e do adolescente. Fernando, inicialmente, a primeira pergunta que fazemos aos nossos convidados é: quem é o próprio convidado? Desta maneira, quem é Fernando Pereira? Eita. Eu sou um estudante, né, da política pública da infância e juventude, e aí a gente, enquanto professor, né, e formador de opinião da primeira infância, eu tenho me dedicado a estudar essa área da política da criança e adolescente. Estive enquanto conselheiro tutelar no município qual eu morava, Santa Cruz do Capibaribe, no último quadriênio de 2016 a 2020. E estou enquanto presidente do CMDCA de Colônia Leopoldina, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do nosso município, desde 2021. Enquanto presidente, a gente vem desenvolvendo um trabalho de formação e de articulação política para que a gente possa ampliar cada vez mais essa garantia de direito da criança e do adolescente. Sou formado em pedagogia, pós-graduado no direito da criança e da adolescência, e em ciências políticas também, como sou psicopedagogo, e assim a gente vem desenvolvendo um estudo a partir desse olhar para a criança e o adolescente. Ótimo, muito bem, Fernando. Se você me permite, eu gostaria de ler aqui um artigo da Constituição. Você sabe melhor do que ninguém, e eu, enquanto estudante de direito, sempre vou tender, nas minhas análises, a fundamentar no nosso ordenamento jurídico. E você bem sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vamos, através do seu conhecimento, da sua ciência, esmiuçar aqui, ele regulamentou o artigo 227 da Constituição. Se você me permite, eu vou ler ele aqui, que diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, aqui temos o fundamento constitucional, né, de toda essa estrutura, de toda a sistemática de proteção da criança e do adolescente, a qual o ECA é uma peça fundamental. Fernando, gostaríamos de ouvir de você um relato sobre a história da política, né, de proteção da criança e do adolescente, desde a promulgação desse dispositivo na Constituição Cidadã de 88 até a sua regulamentação em 90, né, pela Lei 8.069, que é a lei do ECA. A gente faz uma leitura, né, desde as crianças quando era miniatura, ou vista como miniatura de um adulto. E a gente percebe que desde 27 começa a se falar sobre criança.
ou sobre o sujeito, né, que era tratado como um adulto ainda pequeno. E aí a gente vai percebendo que, no decorrer dos anos, muitas pessoas vão discutindo isso. Como a gente percebe em 48, na Declaração dos Direitos Humanos. Então, a gente dá um salto de 27 para 48, percebendo que em 48 já se olha diferente sobre direitos, sobre a garantia de direitos humanos, e nessa garantia de direitos humanos está as crianças e os adolescentes como criança e adolescente. Depois a gente percebe que vai tendo avanço e vai tendo provocação da população. 85, 86, 87, a gente começa a ver movimentação, né? Em Brasília, a gente já vê com mais fervor isso em 98, em 88, melhor dizendo, porque aí a gente começa a ver que antes da Constituição Federal houve manifestação dos meninos e meninas de rua e invade Brasília. E a partir daí, chegando à Constituição, que aí a gente vai focar a partir da Constituição, os deputados conseguem ler e aprovar esse artigo. E eu digo muito que o Estatuto nasce aí, né, no 227 da Constituição. A partir dele, vem se miuçar e discutir a política da infância específica. Então, quando a gente fala desse artigo 227 da Constituição, né, a preocupação ali é garantir direito à criança e adolescente como sujeito de direito. Porque aí, até então, não se tinha criança e adolescente como sujeito de direito, mas como um ser que era qualquer coisa, que poderia fazer trabalhos de adulto. E a gente percebe que o Estado homologa essa lei com esse olhar cuidadoso. De 88 até 90, continuam as manifestações e as discussões. E a gente percebe que, em 90, né, o então presidente e alagoano, né, vocês têm o prazer dele ser conterrâneo de nós, enquanto alagoanos aí, Fernando Collor homologa a Lei 8.069, justamente em 13 de julho de 90, dizendo, ó, isso é garantia absoluta para a criança e adolescente. É preciso ser feito, é preciso ter um olhar, é preciso ter um cuidado para a primeira infância, para a segunda infância, para os adolescentes. E aí a gente percebe que o Estatuto ele não vem com um olhar punitivo, mas de proteção, de cuidado, de zelo. E tira de quem, então, via a criança como alguém que poderia fazer qualquer coisa, como um sujeito de direito. E a gente vai falar muito sobre esse sujeito de direito, porque nasce em 88, na Constituição, o artigo que vai dar essa brecha toda, esse cuidado todo, a mais de 260 artigos do Estatuto da Criança e Adolescente. E com várias alterações, que ainda não está um documento pronto. Está a ser, né, porque a gente percebe que, uma vez ou outra, a gente encontra uma emenda que vai melhorando a compreensão e a garantia de direito da criança e adolescente. Então, a partir desse viés, a gente começa a discutir aquilo que é preciso ter conhecimento por todo, e principalmente por nós, enquanto fazemos a política pública, né, para que possamos ter e garantir isso. Porque nós somos os representantes do Estado. E se a gente ler a lei e não fazer com que essa garantia aconteça na prática, a gente vai apenas fazer de conta. E a gente tem feito uma política pública no município de Colônia que ela saia do preto e do branco, né, da lei em si, e vá para a garantia de fato, da efetivação concreta. Isso é que é importante quando a gente discute política pública para a criança. E ver sempre criança e adolescente como sujeito de direito. Senão a gente vai ver como minorista. E a gente já passou da era do minorista. Né? A Constituição chega, o ECA chega para a gente discutir isso. E aí a gente ainda traz outra referência, né? Em 90 não nasce só o ECA, mas nele nasce o Conselho Municipal da Criança e Adolescente e nasce o Conselho Tutelar, né? Então, é uma lei que vai ampliando a rede de proteção, que vai garantindo o acesso à proteção, inclusive a tudo aquilo que você acabou de ler no 227 da Constituição, né? Que eles têm direito a tudo isso, e a gente percebe que o próprio Estatuto, no artigo 6, vai dizer que eles são sujeitos de direito
e de deveres, que muitas vezes a gente não discute os deveres, e precisamos dialogar também sobre os deveres, né? Mas a gente tem um tempo bom para discutir sobre. Isso, exatamente. Você já antecipou aí diversos temas, aos quais já estão aqui anotados devidamente para você se aprofundar. Ainda analisando o artigo 227, do ponto de vista da Constituição, nós percebemos que a Constituição de 88 ela teve essa preocupação de colocar como eixo estruturante, como eixo axiológico, ou seja, o valor principal da Constituição é o ser humano. Até porque um dos fundamentos da nossa República é a dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º da Constituição, inciso 3º, se não me engano. Mas a gente percebe que o ser humano ele é colocado no centro do ordenamento jurídico, ou seja, o ordenamento jurídico, no caso do Brasil, né, até a Constituição de 88, ele era totalmente estruturado, voltado para patrimônios, para bens. O ser humano não era assim tão considerado como um elemento importante. Então, a partir de todas as transformações do século XX, né, o neoconstitucionalismo, e que só vem plasmar no Brasil com a Constituição de 88, o ser humano ele é colocado no centro do nosso ordenamento jurídico. É nesse contexto que surge essa demanda de regulamentar direitos, garantias da criança e do adolescente. Então, o ECA ele nasce dentro desse contexto, como tão bem você falou. E, justamente nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem como pilares, né, a proteção integral, a prioridade absoluta e a participação. Ou seja, o ECA é estruturado nesses 3 pilares: proteção integral, prioridade absoluta e participação. Eu gostaria que você aprofundasse sobre esses 3 pilares. Então, por que nasce o ECA, né? Para a gente dar à criança e adolescente a oportunidade de dignidade dessa participação enquanto sujeito, da garantia dele poder ter vez e voz, né? Dele poder participar de tudo que o município, a família, né? O Estado em si promover para ele e para os outros. Então, vai começando a perceber isso. E essa proteção em si, que nós, enquanto Estado, e todo e qualquer cidadão, precisa ter com eles. Porque a criança e o adolescente, quando a gente observa, é um ser em desenvolvimento, como diz a lei, e é preciso que a gente colabore com a formação humana dele, né? E aí, a gente precisa ter um olhar do cuidado e da proteção e dessa participação para a formação de um novo cidadão. A Constituição, o ECA, vem nos dando essa oportunidade para que a gente possa ler, entender e fazer com que todo e qualquer sujeito seja participativo, tenha sua proteção integral, esteja no meio, faça com que a sua garantia da vida, principalmente, da participação, né, aconteça. Porque até então, as crianças mal podiam falar, né? Mal podia questionar. Até então, as crianças não poderiam participar, porque tudo era coisa de adulto, porque tudo era do outro. E aí, quando chega a lei vai dizer, não, tem direito, né? Tem o direito disso. Agora, para participar, é preciso a gente também instruir. Então, por isso que a gente tem que proteger, e quando a gente ensina, a gente protege. Isso é muito importante, porque o papel cidadão de cada um de nós é ensinar ao outro ser um cidadão com qualidade, com vida e perspectiva. E a lei vai me dizendo isso, seja eu letrado ou não, né? Seja eu sujeito que estudo ECA todo dia ou não, mas que eu possa colaborar com essa participação, com essa proteção e com esse zelo, esse cuidado, né, para defender a criança e o adolescente. E a gente percebe muito isso. Se eu não tivesse cuidado do eixo da proteção, do eixo da promoção, do eixo da garantia de direito,
do eixo da defesa do outro enquanto ser em desenvolvimento, eu não vou colaborar com a vida do novo cidadão que está se formando. Né? Então, a gente consegue discutir nessa linhagem. Né? O que é que a gente tem para ofertar e o que é que a gente tem e é enquanto Estado, enquanto cidadão. Ótimo, Fernando, muito bem. Ainda dentro desse contexto, né, da estruturação da política de defesa da criança e adolescente, quais foram os principais problemas à época enfrentados? Porque eu tenho uma recordação de que existia, hoje não existe mais. Eu acredito que o espírito da lei ele se incorporou no tecido social. Hoje, efetivamente, há esse reconhecimento por parte da sociedade que a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Mas eu me recordo que, inclusive, eu participei de uma eleição ao Conselho Tutelar aqui em Colônia em 2006, por aí, mais ou menos por aí. E eu me recordo que a sociedade ainda tinha uma certa aversão, aqueles impropérios do senso comum, tipo, não, criança tem que trabalhar, o Conselho Tutelar só serve para mimar crianças, enfim. A gente percebe que, no início, essa política enfrentou algumas problemáticas, né? Algumas aversões da sociedade. Como é que você analisa isso? Ô Silvio, a gente ainda enfrenta, né? A gente está há 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a comunidade em si, ela não conhece ainda, né? Que bom ter esse canal para que a gente possa partilhar um pouquinho de conhecimento para essa comunidade sobre o que é garantia de direito, o que é o Conselho Tutelar, o que é o Conselho de Direito, porque o Conselho Tutelar, ele chega, né, em 90, junto com o CMDCA, e o conselheiro tutelar era aquele agente de menor que até então existia. E depois, esse agente de menor ele vai ficando escasso, mas o espírito de agente de menor talvez não tenha saído de alguns conselheiros que até então faziam uma política de menorista. Hoje a gente ainda encontra isso no Brasil. Eu tenho caminhado Brasil afora, né, estudando e fazendo leitura e participando de congressos, eventos e formações com um único objetivo. Como é que está a política da infância no nosso Brasil? E a gente percebe claramente que a sociedade ela ainda não entende qual é o papel do Conselho Tutelar. E aí ela não entende o que é um papel de proteção, não é um papel do fazer, né, do tirar, do fazer aquilo ou aquilo outro. Né? A criança, ela não, até 14 anos, o adolescente ele não vai trabalhar. A criança não vai trabalhar. A lei é muito clara, a partir de 14 anos ele pode trabalhar como jovem aprendiz. E aí a gente percebe que até 90, 2000, 2020, a gente ainda tem crianças trabalhando. Mas isso é uma política que a gente vai poder discutir a longo prazo com quem estiver nas gestões do Estado, do município e da União. A gente tem um programa PET, que é para erradicar o trabalho infantil no Brasil, que ainda não conseguiu, porque o trabalho infantil é algo muito visível e invisível. Porque, às vezes, a gente precisa compreender em que contexto eu estou. Mas o papel do Conselho Tutelar sempre vai ser um trabalho silencioso, porque ninguém vai saber, um trabalho que precisa de tomar decisões sérias sobre a vida das crianças e dos adolescentes, e vai ser um papel que a comunidade só vai entender quando ela se envolver com a leitura da política pública da infância. Porque muitas vezes eu critico o fazer do Conselho Tutelar sem conhecer. E às vezes eu boto atribuição para o Conselho Tutelar porque eu não conheço. E às vezes eu vou votar no Conselho Tutelar porque o outro é meu amigo. Eu nem entendo que o outro é ou não capacitado para exercer tal função de tamanha relevância na nossa comunidade. Então, a gente tem muitos gargalos Brasil afora, inclusive em Colônia, porque a comunidade não conhece. A gente tem feito um trabalho de 2021 até agora de informação para a comunidade.
Inclusive, até as crianças hoje têm essa formação, porque quando a gente vai falar sobre a proteção da criança, o abuso sexual, isso ou aquilo, na escola, a gente vai dizendo o que é papel do Conselho Tutelar, qual é a importância, o que é o CMDCA, o que é a política de assistência, o que é o governo, o que é a sociedade civil, e a gente vai nutrindo a criança de informações para que ela possa ser um adulto muito mais consciente. Porque a gente não pode deixar sem passar essas informações e a gente ficar anos e anos, estamos há 3 décadas e meia, quase, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e tem pessoas que ainda não conhecem. Tem pessoas que chegam dentro do próprio Conselho Tutelar, seja conselheiro escolhido pela comunidade, ou pessoa leiga em busca de uma informação, que não sabe por quê, para quê, o que é. Mas o que vale a pena é a gente entender que tudo isso que nos trouxe até aqui está fazendo com que a gente possa avançar e melhorar. Né? Então, o agente de menor não existe mais, o menor não existe mais, existe a criança e o adolescente. Mesmo os juízes e promotores, algumas falas deles, eles mencionam o menor. Né? E o menor não existe. Não existe para a gente, enquanto estudante da política da infância e da adolescência. Não existe. Porque a gente vem desconstruindo o que os grandes e os letrados ainda não conseguiram. Então, a comunidade em si, ela é leiga. Ela vai falar o menor, ela vai falar que o menino tem que trabalhar mesmo, que eu trabalhei e não morri. E a gente precisa compreender cada época, cada contexto e que governo eu estou. Né? Então, quando eu faço essa leitura, eu percebo que a gente tem avançado e que vai avançar. Existe trabalho infantil no Brasil, em Alagoas e em Colônia, existe. A gente não vai fugir de uma realidade, mas é preciso fazer um trabalho de conscientização do adulto, porque quando eu estiver na feira, pegando frete com o pai do menino adulto, eu não vou pagar um serviço de frete à criança. Se eu não pego o frete com a criança não vai ter lucro, ela não vai mais. Primeiro eu tenho que conscientizar o adulto. Não é o bichinho, o coitadinho, tem que ajudar a família, não. Quem tem que trabalhar e carregar o frete sou eu, adulto. A criança tem que brincar, o adolescente tem que trabalhar. Então, vamos colocar os adolescentes para trabalhar como jovem aprendiz, fazer uma política de conscientização do mercado de trabalho. Vamos ter leis que possam garantir ao município ofertar 30% das suas vagas de contrato a jovem aprendiz a partir de 14 anos. Então, a gente vai fazer uma leitura a longo prazo para que a gente possa ir diminuindo o trabalho infantil. Não é sanar, né? De uma vez e acabar, porque eu não vou conseguir acabar. Eu vou conseguir orientar uma família a ir diminuindo. Porque se eu trabalhei com 10 anos, mas eu terminei a faculdade com 30. Se meu filho trabalhar com 10, ele também vai terminar a faculdade com 30. Mas se meu filho não trabalhar, ele pode terminar a faculdade com 25. Eu diminui 5 anos. Então, a gente precisa ir quebrando esses paradigmas e quebrando essas informações desnecessárias de uma comunidade, mas a partir da informação. Eu preciso chegar na escola e conscientizar meus amigos professores. Porque tem professor que não quer saber do ECA, porque não lê o artigo 6, que tem dizendo que é direito da criança e dever da criança. Né? A criança que dormiu na cama, ela tem o direito de dormir na cama, mas ela tem o dever de forrar a cama. Então, a gente começa a trabalhar isso com a criança, que não é trabalho infantil forrar a cama. Né? A criança que usou a cuequinha, ela tem o direito de usar a cueca e a roupa, mas ela tem o dever de aprender a lavar a sua cueca. Então, quando a gente começa a trabalhar esses direitos, esses deveres, a gente começa a desconstruir o que é o senso comum de uma comunidade ainda. Portanto, é preciso ter muito cuidado, porque meus colegas que estudam comigo, eles dizem, Fernando, criança só tem direito. Tem conselheiro que diz, criança só tem direito. Mas eu, enquanto estudante da política pública, eu vou lá para o artigo 6 do ECA e eu vejo que é dever também. Mas qual é o dever? A criança tem um dever de limpar a casa, mas ela tem um dever de guardar os brinquedos. Ela não teve o direito de brincar, mas isso é uma educação que tem que vir minha, enquanto pai, e desconstruir, enquanto cidadão, com os outros.
Isso vai fazendo com que a criança entenda o caminho e os adultos que estão na política pública da infância comecem a perceber. Porque quando eu leio Edson Seda, né, um dos estudiosos e um dos homens que ajudaram na contribuição do ECA, ele fala muito claro, criança só tem direito. Mas eu só vim entender que criança tem dever quando eu comecei a ler o ECA sozinho. Mas é a minha tese. E eu preciso passar essas informações para outros, porque meu colega professor diz assim, Fernando, ele só tem direito à educação. Não, ele tem dever de ir para a escola. Ele tem dever de fazer atividade na escola. Então, a gente começa a fazer essa leitura e tirar também da comunidade que o ECA tirou o poder da família. A família está deixando o poder em minhas mãos, mas a família tem que entender que ela é muito mais importante do que eu, que ela é autoridade mais do que eu. E aí eu sou apenas um colaborador na formação e no desenvolvimento da criança. Mas se a gente não desconstruir isso, a gente vai sofrendo, porque os homens e as mulheres que vieram de 90 até agora ainda traz o menorismo, ainda traz que criança não pode, que criança não faz, e a gente precisa ir fazendo uma leitura cuidadosa, junto com a gestão, entendendo que a assistência social, a gestão pública, a gestão do município onde está a criança, entendendo qual é o papel dessa gestão para o olhar da política da infância. Porque também, se a gente não tiver um gestor que tem um olhar para a criança e o adolescente, nada se faz. Né? Por quê? Porque trava. A gente precisa entender que política pública se faz com diálogo. E a gente tem feito isso de 2021 até agora com esse diálogo, dizendo, olha, aqui a gente não tinha nada, a gente já tem isso até aqui. Vamos fazer por aqui, dialogando, porque também uma gestão pública, ela não só tem a política da infância, ela tem infinidade de política para fazer, mas tem que ter especialista em cada área para poder dizer, olha, bora fazer um pouquinho aqui, né? Quando eu vou ler o CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, eu percebo que os homens estão lá em Brasília representando todos os estados, mas estão discutindo o quê? Quando a gente vai ler o Fórum Nacional e o Fórum Estadual, a gente discute o quê? Para o Conselho Tutelar, né? Para o Conselho de Direito, para a criança e o adolescente. E quando eu estou no meu município, o que é que eu estou dialogando com o meu secretário, com o meu diretor, com o meu chefe, com o meu prefeito, com os meus vereadores? Porque tem vereadores que não entendem o que é a política da infância. Tem gestor que não sabe o que é o ECA, o que é o FIA. E a gente precisa entender que eu também não sabia, mas eu preciso dialogar e eles compreender que isso é uma política importante. Porque quando eu invisto R$ 1 na política da infância, eu diminuo R$ 3 na política da segurança pública. Porque um menino com informação sobre seus direitos e seus deveres tem grande possibilidade de ser um cidadão do bem. Um menino solto, sem informação, a possibilidade dele ir para a vulnerabilidade e para uma vida de violência, de usar o sistema prisional é muito maior. E a gente sabe que um cidadão gasta menos do que um homem cidadão que esteja no sistema prisional. E esse homem que está lá no presídio, ele foi uma criança que foi negada alguns direitos, inclusive da informação. E nosso papel é informar. Nosso papel é desconstruir o que muitos falam sobre a política da infância, né, e sobre a não proteção, garantindo proteção para que eles possam depois ocupar o espaço que a gente ocupa. Né? Então, é por esse caminho que a gente olha a política da infância. Muito bem. Fernando, realmente é perceptível que até no campo da linguagem, né, diminuiu, que muitas vezes, antigamente, se utilizava essa expressão, né, de menor. Isso, paulatinamente, foi desaparecendo, né, da linguagem, das linguagens sociais. Raramente escutamos isso, acredito, mais as pessoas que não têm o conhecimento, né, embora tão somente superficial, do Estatuto das Políticas de Proteção da Criança e do Adolescente, e utilizam desses termos ainda. Então, há realmente essa alteração
linguística, né? Sinal de que está ocorrendo essa conscientização, essa incorporação do valor da legislação e da política em si. Nós temos, às vezes, acompanhando o mundo jurídico, algumas tentativas de alguns deputados no sentido de tentar reduzir, por exemplo, a maioridade penal, né? De 18 para 16, para 15, são várias as propostas aí. Como é que você compreende essas tentativas de alguns parlamentares no sentido de tentar deslegitimar a afirmação na qual o ECA e a política de proteção da criança e do adolescente é estruturada, que diz que a criança e o adolescente são seres em desenvolvimento, inclusive isso é científico, né? Esse pressuposto não estaria ali se não houvessem evidências científicas, dados científicos, no sentido de que realmente a criança e o adolescente são seres, são sujeitos em desenvolvimento. E mesmo assim, ainda temos algumas alas, né, dentro da sociedade a qual querem deslegitimar essa afirmação. Como é que você compreende esses ataques, digamos, irracionais à política de proteção da criança e do adolescente? Você mexeu no que eu mexi, né? Em 2016, quando eu fiz a minha monografia, né, de pedagogia, que eu defendia falava, né, sobre a redução da maioridade penal. E aí eu fiz uma leitura sobre esses documentos, inclusive tem PEC lá em Brasília, de 8 anos. Pasmem os senhores e as senhoras que nos escutam e vão nos escutar, né, que tem deputados que não têm proposta para ampliar a garantia de direito para criança e adolescente e quer reduzir a maioridade penal. E reduzir a maioridade penal é a gente não ter política pública num país para a criança e o adolescente. É a gente não ver a criança e o adolescente como aquele que é um presente que precisa ser preservado, né? Então, eu fico muito preocupado, né? Quando eu fiz todo esse estudo, eu percebi o quanto os deputados querem apenas encher linguiça lá em Brasília, porque eles deveriam estar no município estudando, ouvindo quem faz política pública para criança e adolescente no município, né? Porque quando ele escuta um conselho municipal, um conselho estadual, um conselho nacional da política da infância e juventude, eles vão ter propostas para o trabalho, né? Para o lazer, porque a gente tem cidades, que nem Colônia, que a gente tem pouco espaço de lazer para as crianças. Então, se esses deputados pensassem que o lazer é garantia de direito para a criança e adolescente, ele investir mais nessa área, né? E investir mais em creche. Então, eles precisam pensar, né, que reduzir não vai resolver. A gente vai superlotar os presídios e não vai dar a formação e a garantia da criança e do adolescente como sujeito em desenvolvimento. A gente percebe que FUNASE, FEBEM, só muda o nome, mas a estrutura é de um presídio dito comum. E quando a gente vai nesses espaços, a gente percebe que 90% dos meninos que estão dentro de uma unidade, cumprindo medidas socioeducativas fechados, né, sem a liberdade, é porque eles não tiveram, no mínimo, até o ensino fundamental completo. Não é? E isso eu falo isso porque eu estive dentro de FUNASE, eu estive dentro de presídio, né? Eu preciso ir nesse espaço para poder compreender e fazer leitura. Então, quando eu fiz essa leitura lá em 2016 e fiz um trabalho de pesquisa aqui em Santa Cruz do Capibaribe, 90% dos professores me diziam que era favorável à redução. Mas quando eu perguntava qual é a relação da Lei 8.069 com a Lei 9394, eles não sabiam, né? Então, o professor que precisa compreender a LDB na ponta da língua e compreender noções de garantia de direito, que é o ECA, né? Ele não sabia me responder. Então, como é que eu digo que eu sou favorável? Que meu aluno
com 12 anos, 13 anos, possa ir para uma medida de prisão, e eu não consigo dizer que eu, enquanto escola, sou parte do SGD, sou parte desse sistema de garantia de direito, que o ECA é apenas mais uma lei que vai fundamentar e dizer, ó, Fernando, aí é teu dever garantir o direito à educação desse sujeito em desenvolvimento. Então, quando a gente começa a fazer essas leituras, né, os deputados precisam compreender, muitos conselheiros, né, bate palma para esses deputados, e aí a gente percebe isso na prática e discute isso a nível nacional, e depois a gente percebe que garantia a gente vai ter. A gente viu agora, há muito pouco tempo atrás, acho que agora em 18, o último presidente homologou a lei de processo de escolha ilimitado, mas ele queria o apoio dos conselheiros tutelar para quê? Então, não é porque eu sou contra a recondução ilimitada, mas qual é o objetivo, qual é o interesse dessas políticas, sabe? Ao mesmo tempo, quem é o meu deputado aqui em Alagoas que defende ou não defende a política que eu faço? Porque eu não posso votar em Silvio para deputado que não tenha defesa ou não tenha planos e projeto e proposta que fale da política que eu faço. Eu não posso votar num deputado que diga que menina com 12 anos pode fazer isso e aquilo. Né? Eu não posso votar num deputado que vai aprovar lá que tem que reduzir a maioridade penal. Eu preciso ler quem é esse deputado, esse vereador, porque os vereadores são muito importantes, né, para que eles possam discutir orçamento no meu município para a infância, para que eles possam participar das capacitações sobre a política da infância, para que eles possam fiscalizar o meu gasto enquanto presidente com essa política pública da infância. Então, quando eu penso municipal, estadual e federal, eu vejo que lá em Brasília eles pensam isso. Né? E eu fiquei muito triste, mas aí eu, enquanto pesquisador, eu precisava silenciar e ler, e ao mesmo tempo eu tinha que depois fazer uma defesa na hora da apresentação do TCC, dizendo, ó, eu encontrei isso de dados. Mas as minhas crianças que foram entrevistadas, elas também não entendiam o que era o ECA. Lógico, eu, enquanto estudante, acadêmico, estava enquanto conselheiro tutelar, fazia leitura, então eu entendia, mas naquele momento eu era apenas o sujeito que precisava das informações para o meu trabalho. E aí a gente vai trabalhando. Na especialização que eu fiz, eu tive a oportunidade de falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente como matriz curricular na escola. E aí eu vou para a LDB, que está lá no 32, dizendo o seguinte, é obrigatório às crianças do ensino fundamental ter, na sua grade curricular, o ensino sobre os seus direitos, sobre o ECA. Portanto, quando eu vou fazer uma pesquisa a nível de Brasil, eu não tenho esse material nas escolas. Eu não tenho. E é culpa de quem? Minha também, porque eu preciso provocar, mas é de quem está fazendo gestão pública, quem está fazendo educação, quem está fazendo os PNE dos municípios, né? Quem está fazendo o PNE do Estado, quem está fazendo o PNE nacional. Porque quando eu li o PNE, não tem dizendo isso. E a lei foi homologada em 2007. Então, 2007 até agora, já se fizeram 2 PNE nacional. Já fizeram, no mínimo, um PNE municipal em cada município. E é preciso a gente compreender, também entendo que até então, talvez os técnicos da educação estadual, municipal e nacional não tiveram esse cuidado de ler o artigo 32 da LDB, né? E eu, enquanto estudante, eu tenho o dever de ler, de discutir com minha secretária de educação, com o meu gestor, para que eu possa dizer, ó, tem isso. Fazer documento. Inclusive, quando eu apresentei, a minha professora que estava me orientando, ela disse, Fernando, como é difícil a gente fazer um trabalho inovador e antigo, porque eu fiz isso agora em 23, né? É antigo, 2007 até 23 é antigo, mas ninguém está falando sobre essa inclusão do conhecimento dos direitos da criança. Então, quando eu chego na escola para fazer uma campanha sobre abuso sexual, eu estou levando o ECA.
Quando eu chego na escola, entregando um estatuto para a escola, eu estou levando o conhecimento do ECA. Quando eu falo com um deputado, me dê aí 50, 100 estatutos, eu distribuir no meu município, eu estou falando sobre o estatuto dentro da escola. Mas entendo que isso é uma provocação nova e que a gente só vai melhorar quando a gente conhecer. Por isso que a formação que a gente fez agora no final de novembro, a gente falava sobre essa temática, conhecer para melhor garantir os direitos das crianças e do adolescente. Eu não posso cobrar do outro que eu não dou. Eu preciso instruir ou colaborar com a formação para que depois eu cobre, para que depois eu diga, ó, o município de Colônia deu uma formação sobre isso. Então, você estava lá, você conseguiu trazer isso para a sua prática enquanto educador. Né? E eu tenho muito essa linguagem de educador, de sujeito de garantia de direito, porque é as duas áreas que eu estou, assistência e educação, e que me fortalece como sujeito, né? Para que a gente possa contribuir um pouco, né? Para que a gente possa ter outro presidente após mim que tem uma visão melhor do que a minha, porque aprendeu um pouquinho comigo, mas também vai continuar um trabalho que a gente vai deixar. Muito bem, Fernando. Análise perfeita. Nós sabemos que toda política pública ela precisa de recursos, né, para ser implementada. Precisa de recursos públicos para que aquela finalidade trazida ali na lei seja complementada. Há uma grande campanha, pelo menos desde da década de 90 no Brasil, pela implementação do orçamento participativo. Inclusive, a doutrina vai fundamentar na própria Constituição Federal. Lá no artigo 29, eu vou trazer aqui para a gente fazer uma leitura brevemente e, em seguida, te fazer uma pergunta nesse sentido aí. Então, eu vou partilhar aqui a Constituição e a gente vai ler aqui um dispositivo do artigo 29. Do artigo 29 aqui. Cadê? Aqui. Que diz assim, ó, o município vai ser regido pela lei orgânica, né, que é a lei maior dentro do território do município, como se fosse a Constituição do município, né? E diz aqui, ó, no inciso 12, que é um dos fundamentos, né, para a concretização da lei orgânica, a cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Ou seja, é um dever do poder público ter na discussão do orçamento municipal, da LDO, né, de todas as leis orçamentárias do município, a cooperação, o debate, a deliberação com essas associações para fazer uma filtragem das principais demandas. E também o outro fundamento jurídico para o orçamento participativo, podemos encontrar aqui na lei que rege o Estatuto da Cidade. Se eu não me engano, é o artigo 29, que diz assim, ó, o artigo 4, que diz assim, para fins desta lei, serão utilizados, entre outros instrumentos, aí lá no inciso 3º, planejamento municipal em especial. E na linha F diz aqui, gestão orçamentária participativa. Ou seja, são fundamentos jurídicos no sentido de convidar a população, as associações representativas para participar da confecção do orçamento municipal. Eu te pergunto, aqui em Colônia, embora perceptivelmente isso é visível, o avanço que se deu, em especial a partir do momento em que você está capitaneando essa política pública, obviamente que a sua técnica, com a sua força de vontade, a sua dedicação, aliada com as condições ofertadas, apesar das limitações do próprio governo municipal, a gente percebe o avanço que se deu. Mas, mesmo assim, é uma exigência jurídica legal.
o convite para, na confecção das leis orçamentárias, a essa discussão, essa deliberação. Ocorre essa deliberação em termos de políticas da criança e adolescente? Eu assumi o CMDCA em 21, né? E quando eu fui ler a lei, antes de me propor a estar presidente, né, eu percebi que tinha na Lei 959/2018, a sua última alteração, ela criou o Fundo Municipal da Infância e Adolescência. O FIA. O que é o FIA? É um fundo específico que o município precisa dispor para os gastos com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Na mesma lei, ela me diz onde eu posso gastar, com formação, né, com campanha, com algumas coisas específicas, com a manutenção da sede, né? Ela me dá essa oportunidade para fazer uso dos recursos públicos. Portanto, na lei tem dizendo, né, que eu posso receber, enquanto CMDCA, enquanto FIA, até R$120 mil por ano. Isso em 18 foi aprovado. Eu chego em 21 e ainda não tenho CNPJ, precisa legalizar para poder receber recursos públicos. E aí eu fui articulando, conversando, dialogando sempre com a gestão municipal. Chegamos em 22, conseguimos o CNPJ. Chegamos em 23, conseguimos abrir a conta do FIA. E agora, em 24, o gestor municipal começa a colocar recurso na conta do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Como eu venho falando, é toda uma questão da gente dialogando e construindo o caminho. Né? 18, a lei é aprovada. Em 21, muda o presidente. Em 22, esse presidente consegue articular o CNPJ. Depois, em 22, a conta. 22, o CNPJ. 23, a conta. 24, o recurso. Até 120 mil ano, né? Que quando a gente fala de orçamento, os vereadores são importantes para ver onde está sendo colocado, a partir de um plano de ação que é preciso ter no CMDCA, aprovado por seu colegiado e executado por seus membros e a comunidade. A partir daí, a gente começou a receber esse recurso. Também eu posso receber recurso de imposto de renda de pessoa física, né? Até 3% da pessoa física, né? E da pessoa jurídica até 1%. Às vezes a gente acha que é muito pouco, mas um pouco de muita gente dá um monte muito grande. Hoje a gente tem, em média, 29 mil, 30 mil reais na conta do fundo. Mas em dezembro do ano passado a gente não tinha nada. Então, isso é muita coisa para a campanha e para a articulação que a gente vem fazendo. E quando a gente vem discutindo, orientando a comunidade, falando da importância de deduzir seu imposto de renda para o Fundo da Infância, a gente vai formando essas pessoas para que o seu imposto não vá para a nacional e a nacional divida com todo o Brasil. A gente vai fixando que o recurso venha para o próprio município. Então, o contador de colônia, o contador que vai me atender, seja onde for, ele precisa entender que eu quero deduzir meu imposto de renda para o CNPJ da infância e juventude da criança e do adolescente. Isso é um trabalho que é preciso fazer de campanha, de orientação, né? Porque a partir de um certo valor que você recebe, você precisa declarar imposto de renda. Declarando imposto de renda, você vai ter uma dedução. E nessa dedução do seu imposto de renda, você vai ter um percentual que você precisa repassar para um fundo, seja municipal, estadual ou nacional. Então, a gente vem se legalizando para receber recurso e, a partir desse recurso, a gente poder fazer uma campanha mais organizada.
até 2024, antes de entrar recurso, a gente precisava solicitar da assistência social o recurso para uma campanha, para uma ação, para uma confraternização. Hoje, não. Hoje, a gente tem um recurso próprio que o colegiado aprova um determinado valor e a gente vai fazer a ação. Inclusive, na formação, agora em novembro, foi gasto um valor significativo e teve um encontro não só para a Colônia, mas 7 municípios vizinhos estiveram em Colônia, né, fazendo parte desse processo de uso de recurso público para a formação. Então, tivemos conselheiros de Joaquim Nabuco, Maraial, tivemos conselheiro de Jundiá, de Ibateguara, de Colônia, de Palmares. Então, quando a gente olhou, a gente percebeu que Pernambuco e Alagoas, nessa divisa, se encontra para o encontro de formação. E todas as pessoas que estavam lá saíram elogiando o encontro, porque muitas vezes a gente sai do nosso município, paga caro por uma inscrição no evento e a gente não recebe nenhum café. Em Colônia, ninguém pagou nada, né, dos participantes e teve lanche, café e almoço. Então, isso faz com que o CMDCA de Colônia apresente para outro município que o recurso do fundo está sendo investido na nossa formação e na formação dos colegas vizinhos. Isso é muito importante, porque quando a gente consegue trazer a saúde, a assistência, a educação, né, para um encontro de formação dentro da cidade, a gente tem um investimento na formação de, no mínimo, 50, 70 pessoas do município com um valor significativo. Então, a gente tem recurso hoje, o prefeito se comprometeu, né, assinou a lei em 2018, em 2024 começou a colocar recurso no fundo e a gente vem ganhando avanço nessa questão. E depois, como é que a gente comprova? Tudo documentado, a partir da orientação com o contador, a partir de todos os impostos, quem prestou serviço paga ao município, e a partir dessas notas, o meu colegiado vai ler todos esses documentos e depois vai dizer, Fernanda, a gente aprova ou não aprova, né? Então, se meu colegiado participou da formação e entendeu que todos esses gastos realmente saiu, viu o material, viu o evento, viu os participantes, viu os palestrantes, então não tem como eu não aprovar um recurso de 10 mil ou 50 mil ou 100 mil, né? Ou 1.000. Por quê? Porque saiu destinado para aquilo que está na lei e teve participação e teve comprovação de gasto. Quem está no Conselho Municipal, voluntário, é preciso entender que é um trabalho de rede, um trabalho que requer de você muito suor, mas que é muita responsabilidade, porque você está lidando com recursos públicos e você está lidando com a formação do outro, com a formação de uma comunidade, porque meu pensamento é, eu preciso sair e deixar alguém mais capacitado do que eu quando eu cheguei. Se eu penso assim, eu vou contribuir com a formação dos meus pares para esse processo que é tão importante. E aí eu espero, né, agora em 2025, fazer uma campanha na comunidade para que mais pessoas comecem a deduzir seu imposto de renda para o nosso CNPJ, para que possamos ter 2026, 2028, 2027 recursos que a gente olha e diga assim, ó, vale a pena fazer o caminho. A gente tem município que tem 1 milhão na conta do FIA, né? Então, é preciso fazer um trabalho para que a gente possa desenvolver, a comunidade ver que aquele trabalho está sendo feito e depois ela tenha prazer de deduzir o seu imposto de renda. Porque da mesma forma que o gestor municipal encaminha 6 mil reais hoje para o fundo da infância, quando ele vê que está tendo uma capacitação e aquele recurso está saindo para isso, ele tem satisfação em mandar de novo. Por quê? Porque ele está percebendo que quem está gerindo esse colegiado está fazendo a coisa acontecer. Isso é muito importante.
Porque também não é segurar recurso, é fazer o recurso ir para o bem da comunidade. Porque 70 pessoas de colônia capacitadas sobre a infância vai ser 70 pessoas que vai infectar de informações positivas sobre a garantia de direito. E é assim que a gente tem trabalhado com os meus colegas, que são 19 pessoas junto comigo, né? Muito bem, Fernando. Hoje, em Colônia, quais os principais órgãos que constituem essa política, né, de proteção à criança e adolescente? Nós temos o fundo, temos o conselho tutelar, temos o Conselho Municipal de Defesa. Como está estruturada esses órgãos, digamos assim? E outra pergunta estatisticamente, quais os principais ataques hoje identificados em Colônia aos direitos da criança e do adolescente? Eu percebo que a gente está com a rede, né, organizando ainda, a gente tem as 3 principais secretarias que lidam diretamente com a criança e o adolescente, né, que é a assistência à saúde e à educação. A gente está interligado nessa política de proteção, né? A cultura precisa estar mais interligada, porque a criança e adolescente tem cultura, mas não está tão interligada nessa questão da nossa rede setorial, né, para que a gente possa garantir o básico à criança e ao adolescente, né, e todos os secretários, quando a gente dialoga sobre a política, a gente percebe que são parceiros, mas os que a gente bate mais na porta é desses 3 que eu mencionei, né, nesse sentido. E os maiores ataques à política, né, da garantia de direito da criança e do adolescente no nosso município, eu tenho observado que é o trabalho infantil e a gravidez precoce, o abuso sexual das nossas meninas e meninos em Colônia Leopoldina. Porque, não sei se é uma questão que ainda precisa ser trabalhado mais, né, mas a sexualidade é preciso discutir a partir da família, e o Estado precisa ser o elo de orientação. Né? Eu encontro menina com 13 anos que está grávida e a família naturaliza. E isso, para a gente, no sistema de garantia de direito, é um abuso e ponto. Né? Não tem aquilo, ela quis, ele quis. Não, é um abuso. A gente tem muita menina, né, e relatos de meninas de 12 anos, 11 anos grávidas, né, de meninas com 10 anos, 11 anos, que fala da sexualidade ativa, né, com muita naturalidade. E para a gente, enquanto sistema de garantia de direito, isso é abuso. Né? A gente precisa orientar e falar com os meninos sobre essa questão da sexualidade, né? Todo mundo vai ter prazer, todo mundo vai se relacionar, mas é preciso orientar e ter o tempo. Porque isso vai chegar para nós como uma política que está um pouco ainda distante das nossas discussões. E a gente precisa falar sobre isso. E também dizer às meninas e os meninos que eles vão viver tudo no tempo certo. Porque a gente também entende que os meninos são abusados, mas eles pouco falam. Porque, às vezes, para nós, homens, se relacionar, ter uma transa, é um troféu. E aí a gente precisa ter tempo e maturidade. Né? E eu só vou me relacionar quando eu tiver maturidade para o ato. As meninas com 12, 13 anos grávidas, vítimas de um abuso, né? Muitas vezes não são amparadas como deveria ser, porque a primeira coisa que faz é sair da escola, é desistir dos seus sonhos, é trocar a boneca por um bebê. E nós, meninos, vai continuar vivendo. A gente percebe isso, é preciso conscientizar o adulto, né, para que ele possa não abusar das meninas, nem dos meninos, e a gente possa entender e levar a discussão para os adolescentes, e principalmente para as crianças, que se me tocar e me machucar, eu preciso falar. E que no tempo certo, eles vão se relacionar. Eu falo isso muito aberto com as crianças
sobre a proteção ao abuso sexual, porque eu vejo que é algo muito, muito preocupante para um Estado, para uma cidade, para um Brasil como o nosso, que o número é alto. E a gente precisa falar sobre isso. Né? E não é feio falar sobre isso. Né? É preciso conscientizar. Agora, cada um da sua forma, a família entender que a escola, que o Estado não está incentivando ninguém a praticar ato sexual. A gente está orientando para uma sexualidade madura e saudável. E com menos abuso. Né? Então, esses dois pontos eu vejo que é o que mais nos afeta enquanto sistema de garantia de direito. Quando eu olho para o trabalho infantil, a gente tem muita criança ainda na feira, né? A gente tem muita criança que carrega um frete que não pode, né? Eu percebo isso e eu preciso trabalhar isso para que a gente possa diminuir com cuidado, né? Porque a gente não tem serviço de convivência na sexta-feira, que era para a criança estar lá. A gente não tem uma bolsa do estado ou do município que tire a criança do trabalho infantil e dê a ela, né, recursos para se manter, ter o básico. A gente não tem como chegar no corte de cana e tirar esses meninos e meninas para ir para a escola. Então, a gente precisa ir conscientizando, fazendo um trabalho de orientação e que o Estado possa chegar, oportunizar com o trabalho, porque a partir de 14 anos pode, né? Então, o menino ele não tem que ser o cortador de cana a vida toda, ele pode ser o gerente da usina. O menino não tem que ser o menino que pega frete, ele pode ser o dono da banca quando ele tiver adulto. Então, a gente precisa ter uma perspectiva diferenciada. Né? E, ao mesmo tempo, ter uma rede de pessoas que combata isso. Porque o que mais dói em nós que fazemos a política pública de proteção é ter 10 pessoas ao meu lado dizendo que isso é normal. Dizendo que menina com 12, 13 anos, que menino com 11 anos já pode fazer isso ou aquilo. E a gente entende que não. A gente entende que a lei, ela diz isso e a gente precisa proteger. Mas eu não vou salvar o mundo, eu vou poder orientar uma pessoa por vez e ajudar na formação de cada indivíduo. Mas a gente está nessa perspectiva desse cuidado, dessa proteção, né? Inclusive na escola, a escola precisa perder o medo de denunciar, porque lá no artigo 245 vai me punir se eu, professor, se eu, diretor, não informar as violências que meus alunos chegam na escola com elas, ou verbaliza, né? Mesmo que seja suspeita, porque se eu não tenho prova, eu vou suspeitar, eu preciso comunicar, e se eu não comunicar aos órgãos de proteção, eu posso responder, né? Porque eu vou ser conivente, e quando eu sou conivente, eu sou mais um violador. Então, a gente precisa conhecer para garantir de fato e de direito. Ótimo, Fernando. Realmente, esses dois pontos, eles são os mais sensíveis, né? O trabalho infantil e as violências, né? Contra violências sexuais, né? Contra crianças e adolescentes. Talvez uma das razões irracionais para essas práticas é essa mentalidade conservadora, né? Que historicamente é predominante na nossa região, no sentido de que o verdadeiro homem precisa começar a trabalhar cedo, né? Precisa se relacionar sexualmente cedo, enfim, todos esses discursos que lentamente e de forma eficiente vão sendo desconstruídos, né, pela política eficiente do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal de Defesa, na qual você está à frente, e todos os demais órgãos, né, dessa estrutura de defesa da criança e do adolescente. Fernando, estamos chegando ao término já do nosso bate-papo, né? Infelizmente, eu convido você aqui a deixar. Cortou. Eu convido você aqui a deixar Opa, as suas. está cortando. Alô, tá ouvindo? Agora melhorou. Estamos Tem hora que chegando corta. Estamos chegando ao término
da nossa conversa aqui no Entrevistas, uma conversa maravilhosa, esclarecedora em muitos aspectos. E, assim, de antemão, já te agradeço pela participação, desde o começo, quando pensamos em te convidar, já sabíamos da sua competência, da sua capacidade, né? Realmente houve um avanço significativo em Colônia Leopoldina em termos de implementação, né, das políticas e das ações de defesa da criança e do adolescente. E te convido aqui a deixar suas considerações finais, né? Enquanto CMDCA, né, eu agradeço. Enquanto estudante, eu digo muito que eu sou um estudante, um aprendiz dessa política. Não é porque hoje eu estou com uma especialidade enquanto sujeito nessa política que a gente é o sabedor, a gente é o estudante, é mais um colaborador da política pública da infância. E o CMDCA tem colaborado com a minha formação humana, né, nessa política prática, porque eu estudo a teoria e o CMDCA me dá a oportunidade de ir para a prática. Agradeço, Silvio, por esse canal, né? Eu acho que é muito importante a gente discutir, ensinar através de vários canais, e esse é um deles, né? A gente é muito importante para colaborar com a formação de tantos que irão ocupar as cadeiras que hoje a gente está, né? Eu sou muito preocupado com quem vem pós mim e que possa vir com essas informações, com esse cuidado, com esse zelo, porque a gente é fruto, né, da escola de conselho, a gente é fruto da política de garantia de direito, né, a gente é fruto de projetos sociais. Então, desde 97 que eu venho, ou como criança recebendo direito, ou como sujeito trabalhando para garantir o direito do outro, né? E antes de eu terminar minha fala, eu queria deixar alguns artigos importantíssimos para quem vai nos acompanhar e quem está nos acompanhando a partir disso. O artigo 6, que ele vai falar justamente desses direitos e deveres da criança e adolescente. Eu acho ele muito importante para que a gente possa ler enquanto estudante. O artigo 53 ao 59, que vai falar sobre a educação. Não tem como falar de direito sem ver o que é a educação, o que é que o Estatuto fala para esses, né? E o que é educação, não é? Então, a gente precisa ter isso em mente. Depois, o 136, que vai falar qual é a atribuição do conselheiro tutelar. Não é do conselheiro tutelar em si, mas é do conselho. Eu digo muito que conselheiro tutelar é nada. O conselho tutelar, sim. Os 3, os 5. 2 não é colegiado de 5. Então, eu sou conselheiro tutelar, ou estou, então eu preciso entender que sozinho eu não sou nada. Então, lá nas atribuições dos conselheiros tutelares, a partir do colegiado, o 136 vai ajudar a gente para que ninguém mande para o conselho que não é deles, para não acontecer o que aconteceu em Poção, para não acontecer o que aconteceu agora em Angelim, né? Para não acontecer o que aconteceu já comigo e eu disse não, né? Então, é preciso entender qual é a minha atribuição, né, para que eu possa dizer ao outro, seja do delegado, ao juiz, ao promotor, à pessoa comum que vai chegar no conselho, que não é minha atribuição. E entender dizendo o porquê e onde está. E o 145, médico, professor, servidor público, seja quem for, recebeu alguma informação de denúncia, ouviu e não se comprometeu em informar ao órgão de proteção, está sendo conivente. Pode pagar multa, pode ser penalizado. Então, quando a comunidade entender alguns artigos, a gente vai ensinando outros e vai aprendendo. Enquanto CMDCA, eu quero dizer que a gente tem um grande prazer, né, de estar presidente, estou até o final de 25, né? Enquanto sociedade civil, a gente tem 5 entidades da sociedade civil, 5 governamental, então somos paritários, isso é muito importante, e aí a gente está fazendo uma gestão de diálogo, de conhecimento,
para que a gente possa juntos, né, contribuir com a criança e adolescente. Sem olhar a cor partidária, sem olhar quem está no poder ou quem não está. É olhando a criança e o adolescente, porque, seja quem for, vai continuar o trabalho. Se estiver pessoas no Conselho de Direito que façam o trabalho sair do papel, da lei, do preto no branco para a prática, né? Então, eu não posso não falar com o Silvio porque ele é opositor meu politicamente. Não, ele está numa cadeira, ele representa um CNPJ e eu represento o outro. Isso é o que importa. Eu digo muito que meu CPF e o CPF do outro não vale. O que vale é o CNPJ que a gente representa, que eu estou hoje representando o da infância e juventude. Então, quando a gente consegue ter isso em mente, a gente dialoga com todo mundo e depois a gente vai ser, né, o sujeito político que a gente é todo dia, né, que a gente é ser político, fazendo a política pública, né, nas dimensões que a gente desejar. E abraçando todo mundo, porque eu preciso da mão do outro, né, o quanto é importante dialogar, porque eu preciso da mão do outro. Eu preciso dos conselheiros tutelar, eu preciso de quem esteja como gestor, de quem esteja como secretário, de quem esteja como diretor, de quem esteja na rua. Porque às vezes o homem que está lá na rua, a mulher que está lá na rua, vê uma violência e aí ele me comunica. Né? Às vezes eu vou passando na rua e eu vejo que um homem solta uma piadinha indesejada e eu consigo combater dizendo, ó, como é que eu posso proteger essa menina, esse menino? Né? Como é que eu posso falar para ele? E quando eu estou no espaço que eu posso acolher, eu estou protegendo e fazendo política pública. Parabéns pelo canal, sucesso, e conto com o CMDCA, né, para que a gente possa fazer outro momento falando sobre essa política que a gente é mera estudante. Um abraço. Eu que agradeço, Fernando. Agradeço profundamente a sua participação. Foi importantíssimo para mim. Eu aprendi muito com a sua participação e desejar sucesso nas suas atividades e dizer que todas as nossas mídias, né, eu sempre tive esse prazer de realizar esse tipo de conversa nas redes sociais. Deu uma paradinha em 2021 por conta da pandemia, 2020, e estou retomando agora, né? Com alguns programas, é um canal na web que eu tenho, inclusive essa live eu vou subir lá para o YouTube também, vai ficar no meu Facebook e lá no canal no YouTube. O ano que vem, essas conversas serão totalmente lá no canal no YouTube. E te dizer que qualquer informação que você julgar importantíssima para a sociedade de Colônia Leopoldina, nós temos aqui um site que ele é exclusivamente de notícias de Colônia Leopoldina, é o Recanto Cabano aqui, então qualquer informação, qualquer notícia, qualquer dado que você julgue importante para a Colônia Leopoldina, pode mandar para cá que a gente faz uma matéria também para divulgação. Ele está... eu tinha um site em 2019, por conta da pandemia, deu uma paradinha também, e retomei agora este ano, certo? Então, mais uma vez, que deixo aqui os meus agradecimentos a você profundamente e lhe parabenizar pelo seu conhecimento, pela sua técnica e principalmente pela sua humanidade. É importantíssimo ter alguém à frente desse órgão tão importante no nosso município, possuidor de uma sensibilidade, não só o conhecimento técnico, mas também a sensibilidade, né, para dar efetividade à política pública da criança e do adolescente. Obrigado. Né? Eu sou muito sensível porque eu digo muito que eu sou cria desses projetos sociais, né? E eu lembro muito quando eu estive conselheiro tutelar e na minha posse tinha um conselheiro tutelar tomando posse comigo que em 97 ele era o homem adulto que garantia direito a mim. E em 2016 a gente tomou posse junto para garantir direito a outros. Isso é muito importante. Né? Sou cria da escola de conselho que me formou, contribui com a minha formação acadêmica nessa linhagem. E Colônia, né, tem me dado a oportunidade de
de colocar em prática tudo aquilo que eu venho lendo nos livros e nas teses de garantia de direito. Isso é muito valioso para a nossa formação humana e fazendo com que a gente possa contribuir um pouquinho, né? Isso é muito, muito bom. E quando a gente tem a oportunidade de compartilhar para que outros aprendam conosco, que a gente aprenda com o outro, a gente fortalece. 2025 tem muito trabalho, né? Porque também eu quero entregar em dezembro de 2025 com um histórico bacana, melhor do que aquele que eu recebi, porque o processo é esse. É a gente melhorar para o outro. E assim a gente vai tendo sucesso. Certo? Obrigado, gratidão, né? E até voltar das férias para a gente se abraçar a todos aí em Colônia. Muito bem, Fernando. Obrigado, boas férias. E é isso. Estamos juntos. Qualquer coisa, é só dar um alô. Ok, obrigado.